E aí, Jesus Friends, tudo bem com vocês? Pessoal, muito bom dia. E nessa terça-feira nós vamos iniciar o nosso podcast falando sobre a jornada do discípulo. Então nós vamos ter aí várias terças-feiras falando sobre essa jornada do discípulo. Maravilha, pessoal, é isso aí. E nós vamos dar início aí ao nosso podcast aí falando sobre a jornada do discípulo, ok? Então, você que está aí nos ouvindo, né, assistindo esse podcast, espero que seja aí uma grande bênção para a sua vida. Nós estamos aqui todas as terças-feiras às 9 horas da manhã e eu quero te convidar a estar todas as terças-feiras. Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho que toda terça-feira nós estaremos aqui às 9 da manhã. E nós vamos começar uma sequência aí que eu chamei de Jornada do Discípulo, né? Afinal de contas, o que é ser um discípulo, né? O que é ser um discípulo de Jesus? Será que nós somos discípulos mesmo, verdadeiros, né? Então eu quero destrinchar aí todo essa passagem, essa jornada, né, de ser um discípulo de Jesus com você. E hoje, né, eu quero falar sobre algumas coisas que Jesus coloca, né, como referência ali para ser discípulo, né, de Jesus, ok? Então eu quero começar a ler um texto com você em João, Evangelho de João, capítulo 8. Ele vai nos falar algumas coisas ali do que o que ele espera de um discípulo, ok? Então vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 30 e 31. No 30, ele diz assim: muitos que ouviram dizer essas coisas creram nele, creram em Jesus. No 31 diz assim: então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha só que interessante, ele fala o seguinte, ó. No 30 ele fala que muitos creram, né? E aí no 31 Jesus fala, olha, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, né? Se permanecerem no meu ensino ou na minha palavra. E verdadeiramente vocês serão meus discípulos, né? Então a primeira questão aqui, o assunto que eu quero tratar com você é a questão da crença, né? Crer é diferente de ser. E nós vamos entender isso com calma, ok? Então a palavra que começa dizendo que Jesus, né, num dos seus sermões, ensinamentos para a multidão, fala que muitos creram, ok? Muitos creram no que ele estava ali ensinando, ok? Mas ele diz o seguinte, ó, se vocês permanecerem na minha palavra ou nesse ensino, aí sim vocês serão meus discípulos, né? Então existe uma distinção muito clara de que crer é diferente de ser. Então essa questão do crer, né, e ser discípulo, ela é bastante interessante porque Jesus enfatiza isso, né? Ele fala, olha, ele olhou aquela multidão que creram nele, né? Ele falou exatamente isso, né? Não basta só vocês crerem, vocês têm que permanecer na minha palavra ou no meu ensino, né? E ser discípulo é exatamente isso, né? Eu não posso só crer, eu tenho que seguir o ensinamento, né? Eu tenho que praticar, eu tenho que ser o semelhante, né, ao meu mestre, né? E hoje em dia a gente vê bastante isso, né? Nessa questão de que muitas pessoas creem em Jesus, mas são pouquíssimos os que são verdadeiros discípulos, que seguem ali as instruções de Jesus, né? Os ensinos de Jesus, né? Então a gente vê que o crer não basta crer, né? Tem que ser, né? E logo ali em Atos, né? No capítulo 11, versículo 26, vai falar da primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos, né? Então, num determinado momento, as pessoas, de forma até pejorativa, né,
colocaram, apelidaram eles de cristãos, né? Porque eles eram a semelhança de Jesus, né? De Cristo, eles eram a semelhança ali, eles praticavam os ensinos, eles seguiam ali as instruções que Jesus tinha deixado e eles eram muito semelhantes, então eles acabaram sendo apelidados de cristãos, né? E essa palavra cristão, ela, com o passar do tempo, dos séculos, etc., ela foi, de certa maneira, né, enfraquecendo, no sentido de se tornar até meio sem sentido às vezes, né? Você vai entender o seguinte, olha, se você chegar para uma pessoa, né, e falar assim, e aí, você é cristão? Algumas pessoas falam, eu sou cristão, sou cristão. Mas ela fala que é cristão no sentido dela crer em Jesus, né? Ela não é um cristão seguidor de Cristo, né? Seguidor, discípulo de Jesus. Ela fala que é cristã porque ela tem uma crença em Jesus, mas ela não, por exemplo, não congrega, né? Ou seja, não está inserida no corpo de Cristo, né? Ela não está inserida ali num contexto de uma igreja local, num grupo, numa comunidade. Ela fala que é cristã por, às vezes, mera conveniência mesmo de dizer, eu sou cristão, né? E nós vemos isso também, essa questão de ser cristão, né? Às vezes a gente pergunta assim para uma pessoa, faz a mesma pergunta e a pessoa responde o seguinte, eu sou cristão não praticante, né? Então é esquisito essa questão do ser cristão não praticante, né? Existe isso, né? Ser cristão não praticante, né? Então essa questão dessa palavra cristão, ela se tornou muito enfraquecida, né? Usada de forma conveniente, né? E não de uma maneira a afirmar, como na época ali dos primeiros discípulos, né? No primeiro século, que eram chamados de cristãos, né? Porque de fato eram imagem e semelhança de Cristo, de Jesus. Então eles eram identificados como discípulos, seguidores dos ensinamentos mesmos de Jesus, né? E Jesus, amados, ele não pediu para a gente formar simplesmente pessoas, né? Ele pediu para nós fazermos discípulos, e fazendo delas discípulos mesmos, né? Então lá em Mateus, todo mundo conhece esse texto clássico, né? Que vai falar lá em Mateus 28, versículo 19, que fala sobre ide por todos os povos da terra, né? E aí ele fala assim, e se formem discípulos, né? Então a palavra é bem clara e enfática nessa questão de formar discípulos, né? E não simplesmente pessoas que creem em Jesus. Ele fala para nós inserirmos a fé nessa pessoa, a crença em Cristo, mas também ensinarmos essas pessoas, né, a praticar os ensinamentos de Jesus e formar discípulos, ok? Então é muito importante essa questão de nós entendermos que hoje está no corpo de Cristo muitas pessoas que creem, né? E só que se você for perguntar, mas e aí, você é um discípulo mesmo de Jesus, né? Poucos são discípulos, tá? Poucos são discípulos. Então a pessoa ela crê em Jesus, ela escuta sobre Jesus, mas ela não tem a prática no seu dia a dia, né? Ela no trabalho dela ela não pratica, né? Ela não pratica ali os ensinos de Jesus na sua casa, no seu lar. Ela simplesmente vai, né, numa reunião uma vez por semana, ouve uma palavra ministrada por alguém, né, por um ministro ali, por um pastor, ou seja lá quem for, ela ouve aquilo, né, mas na segunda, na terça, na quarta, não tem a prática daquilo que ela está aprendendo, né, ouvindo através daquele sermão. Então ela não pratica, tá? Acaba não praticando, e aí passa a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo ela retorna para uma reunião, e aí ela escuta e volta para o seu estado ali de vida comum, normal,
sem a prática dos ensinos de Jesus. Então, enfatizando uma coisa, não basta eu crer somente em Jesus. Não basta eu só estar indo, né, estando ali no corpo crendo, sem a prática do ensino que eu estou recebendo a respeito de Cristo. E aliás, queridos, não é só essa questão da prática, tem outros pontos que nós vamos ver aqui, ok? Então, eu quero falar 3 condições ali para você iniciar e verdadeiramente se tornar um discípulo de Jesus, ok? Então vamos lá, eu quero pôr 3 pontos aqui, e esses 3 pontos são fundamentais para todo aquele que pode dizer eu sou um discípulo de Jesus, ok? Inicia-se primeiramente, né, o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você se tornar um discípulo de Jesus. Número 1, primeiro ponto, tá? Primeiro ponto aqui é o seguinte, é desenvolver um relacionamento íntimo, ok? Então o primeiro ponto é desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus. E quando eu falo de desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus, eu estou me referindo a você ter uma vida diária de devoção, de devocional, vida diária de comunhão com Jesus, ok? Então, é possível ter essa vida diária de comunhão com Jesus? Sim, tá? É possível e é de uma maneira, inclusive, natural, que você vai praticando, né? E automaticamente você não vai conseguir mais ficar um dia da sua vida sem estar com Jesus ali na intimidade com ele, ok? Então, o primeiro ponto eu tenho que desenvolver um relacionamento íntimo. E como que eu desenvolvo esse relacionamento íntimo, tá? Diariamente, tá? Pega a Bíblia, vai para o seu quarto, ou para um canto da sua casa, ou para o banheiro lá do seu trabalho, eu não sei, tá? Como que é a sua rotina, né, do seu dia a dia, tá? Mas o fato eu separo um tempo, né, 20 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo você determina, para eu me colocar, né, separar aquele tempo e eu começar o meu devocional com Jesus. Então eu vou ler uma palavra, eu começo a orar, eu vou contemplando essa palavra, vou adorando o Senhor, eu vou orando, ou seja, e tem um momento também de nós ficarmos, né, quietos, né, para ouvir o Jesus falar conosco, né? Então, queridos, o devocional é eu me colocar naquele momento, separar aquele tempo para eu estar com Jesus, para eu ler a palavra, para eu aprender mais sobre Ele, com Ele e sobre sobre o meu comportamento, né? Qual o comportamento que Jesus tinha? Eu tenho que ter esse comportamento. Então, onde eu vou aprender isso? Nas Escrituras. Né? Eu vou aprender isso lendo os evangelhos, ou lendo a Bíblia de capa a capa, porque Jesus ele está inserido não só nos evangelhos, Jesus está inserido desde Gênesis, né? E vai até Apocalipse, ok? Mas para você que está começando, né, na fé, está dando os primeiros passos, ou não tem muita familiaridade ainda com as Escrituras, eu te oriento, por exemplo, a você começar a conhecer Jesus através dos evangelhos, tá? Então nós temos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Lê os evangelhos que você vai saber muita coisa sobre Jesus, ok? E não só saber, mas aprender, né, qual é o sentido ali de ser um discípulo dele, ou praticar as coisas que ele ensina, ok? Então guarda aí, primeiro ponto, eu tenho que desenvolver um relacionamento de intimidade, ok? De diário com Jesus. O segundo ponto que eu quero que você guarde aí para você iniciar a sua jornada como discípulo de Jesus é você permanecer no ensino dele, né? Então não basta só eu ter um devocional, né, diário ali, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, na quinta, né? Se eu
também não praticar aquilo que eu estou aprendendo, tá? Então vai cair naquela situação que a gente viu ali no texto de João, capítulo 8, versículo 30 e 31, né? Jesus vai falar, né? Fala para nós, né? Não adianta vocês só crerem, vocês têm que praticar, né? Tem que permanecer no meu ensino, né? Guardar o meu ensino e praticar. Então, segundo ponto é pôr a prática, tá? É praticar e aprender e praticar e imitar Jesus, né? Então, aquilo que você lê sobre ele, ele, por exemplo, tem uma passagem que fala: eu sou manso e humilde, né? Então, seja manso, procure a humildade, procure a mansidão, né? Vai desenvolvendo isso, vai pondo em prática aos poucos ali. É um processo, mas nós temos a ajuda do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo me ajuda a ser mais manso, me ajuda a controlar o meu temperamento, me ajuda a me tornar mais humilde. Enfim, você vai buscando também a ajuda do nosso auxiliador, né, que Jesus deixou para nós, o Espírito Santo, justamente para nos ajudar, para nos dar forças, para, né, nos animar, para nos consolar, né? Então é necessário, tá, queridos, que você coloque em prática para ser um discípulo de Jesus, senão não tem como, né? E o exemplo, né, por exemplo, eu coloco como exemplo o seguinte, né? Você faz uma faculdade lá, né? Tem uma formação acadêmica. Então vamos supor que você fez direito, né, e você se formou. Agora, o fato de você ter se formado, se você não praticar, né, a advocacia, não for advogar, simplesmente você tem ali um conhecimento teórico, né, que você aprendeu, mas que você não está pondo em prática, né? Então, as pessoas não vão te reconhecer como advogado, tá? As pessoas vão te reconhecer porque você conhece. As pessoas vão te reconhecer como advogado quando você advoga, né? O povo, né? As pessoas, né? Vão falar: não, olha, ele é um advogado, né? Quando você estiver num tribunal, quando você de fato exercer aquilo, a sua formação, né? Então é a mesma coisa, né? Não adianta eu me encher de conhecimento e crença, mas eu não pratico, né? Então os discípulos, eles eram reconhecidos ali em Atos, né? Como cristãos e seguidores de Jesus, porque as pessoas viam eles praticando, né? E aí identificavam eles como seguidores de Cristo, né? Então eu quero fazer essa analogia, né, da profissão, da formação acadêmica, né, da sua profissão com a prática, para que você entenda, ok? Então é isso, porque vamos supor, um médico, ele se forma, né, pega o diploma, mas se ele não for para um hospital, não abrir um consultório, não tiver no consultório médico, as pessoas não vão olhar para ele e falar assim: você é um médico, né? Você vai olhar para a cara da pessoa e vai falar: você é um médico? Não, a gente identifica aquela pessoa como um doutor, né, como um médico, quando nós estamos ali no hospital, que ele está ali exercendo de fato, né, praticando aquilo que ele aprendeu, ok? E praticar Jesus, né, praticar o ensino de Jesus é bem tranquilo, porque toda a Bíblia, né, quando você for lendo ali, todas as passagens, né, sempre vai ter ensinamentos de Jesus, né? Os evangelhos estão cheios de exemplos e ensinos de Jesus, ok? Então, para você ter ideia, por exemplo, Jesus nos ensina, né, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala que nós somos luz do mundo e sal da terra. Ele vai falar também que nós devemos perdoar. Ele vai falar que nós devemos orar ao Pai constantemente, né? Olha quantos ensinos, né? Ele fala para nós jejuarmos, né? Que certa caça de demônios só sai com jejum e oração. Ele fala que nós temos que descansar nele, trocar o nosso fardo, o nosso jugo, né? Depositar nele, né? Vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Que nós não devemos usar da vingança, né, para com o nosso próximo. Então, assim, existem muitos ensinos. Agora, quanto desses ensinos nós estamos colocando de fato em prática, né? Quanto desses ensinos
nós estamos colocando em prática. Então, essa é a importância da prática. E o terceiro ponto, tá, que eu quero colocar aqui para você, uma dica, tá, pessoal? Uma dica aqui que eu dou para você é o seguinte: quando você estiver lendo a Bíblia, tá, estiver lendo o Evangelho, pega um caderno e anota lá, né, todos os ensinamentos de Jesus. Jesus está ensinando que eu devo ser manso e humilde. Outra anotação aqui, ele está ensinando aqui, vai anotando, fazendo uma lista, tá? Isso é bem bacana porque você vai poder olhar aquela lista ali e falar, puxa, eu tenho que aprender mais, praticar isso aqui, ó, eu preciso melhorar nesse item aqui. Isso é bacana porque é uma forma de você ir, né, ali se tornando cada vez mais imagem e semelhança de Jesus, né, cada vez mais semelhantes às ações, às práticas de Jesus, ok? E o terceiro ponto é nós sermos verdadeiros, né? Então Jesus fala, ó, verdadeiramente serão meus discípulos se vocês permanecerem no meu ensino. Então o que é ser verdadeiro, né? É de fato fazer, né? Mostrar, colocar essa verdade, externar essa verdade de Cristo que está em você para fora, tá? Do teu interior, jorrar para fora, né, para que as pessoas possam olhar para você e falar verdadeiramente, ó, você é um cristão, olha, você é um seguidor de Jesus, né? Então, as pessoas, ao olharem para nós, seja no nosso trabalho, né, no dia a dia ali, na nossa conduta, na forma que nós nos expressamos, a linguagem que nós usamos, né? Então, os discípulos tinham uma linguagem, né? E qual que é a linguagem de Jesus? Né? Então, qual que era a linguagem de Jesus? Então, nós temos que aprender essa linguagem, né? Então, nós não temos mais a linguagem do mundo, nós temos a linguagem do reino de Deus. Então, qual que é a língua do reino de Deus? Né? Não é a murmuração, com certeza, né? Então, queridos, a gente precisa aprender todas essas coisas, ok? E ser verdadeiro, né? Refletir o tempo todo Cristo na minha vida, né? Há momentos que a gente perde um pouquinho a paciência, a calma, sim, nós não somos perfeitos, nós estamos caminhando, né, dia após dia, sendo aperfeiçoados em Cristo. Mas se você por algum momento se exaltar um pouco, né, se acalma, relaxa, peça perdão e bora praticar os ensinos de Jesus, ok? Então, 3 pontos aí para ficar, né? O primeiro ponto é relacionamento íntimo, tá? Dia a dia com o Senhor Jesus, para que você vá conhecendo, se relacionando com Ele, e cada vez que você se aproxime mais dele através da leitura, das escrituras, da oração, da meditação, da contemplação, você vai sendo transformado cada vez mais na semelhança dele. A segunda coisa é aquilo que eu aprendi dele no meu devocional, na minha leitura bíblica, na minha oração, aquilo que eu escutei do Espírito Santo, aquilo que eu escutei dele, eu vou externar, eu vou pôr para fora, eu vou praticar, né? E ser verdadeiro e não agir de forma falsa, né? Verdadeira é pôr em prática, é externar isso para todas as pessoas que estiverem ao seu redor, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, as pessoas poderem olhar para você e falar, verdadeiramente esse é um cristão. Ok? Então é isso, queridos. Esse é o primeiro podcast dessa jornada para jornada do discípulo de Jesus, ok? Esse é o primeiro e nós vamos ter uma sequência de todas as terças-feiras aí falar um pouco sobre essa jornada do discípulo, ok? Então, se você ainda não é inscrito, volto a dizer, se inscreve. Obrigado por você ter assistido aí, né, esse nosso podcast. Obrigado mesmo, de coração. Que Deus te abençoe. Que você cresça no Senhor, se torne cada vez mais semelhante a Jesus, né?
e que você possa externar todo o amor, toda a intimidade, toda a intimidade que você tiver com Jesus, você possa externar isso e as pessoas possam se aproximar de você e desejar ser igual a Cristo, ok? Então, lembrando que também, queridos, que nós temos várias fontes, né, para você poder, que te ajudam, né, a ser mais semelhante a Jesus. Então, nós temos uma loja, né, eu costumo dizer, eu e minha esposa, a pastora Thaís, né, nós amamos ler, tá? Eu aprendo muito lendo, muito. Aliás, eu sou que nem o Douglas Gonçalves, né, do Jesus Copy. Eu amo ler, tá? Amo ler. Deus fala bastante comigo também através dos livros. Uma hora eu vou mostrar aqui o escritório aqui. Eu tenho mais de 700... Hoje eu tenho acho que uns 700 livros por aqui, mas todo mês eu compro mais e mais e mais, porque eu amo ler, tá? A Thaís e os meus filhos também gostam, né? Nós temos uma loja lá, né, queridos? O objetivo não é lucrar, não, tá? Eu vou fazer propaganda aqui da loja, dos livros para você, para lucrar. Cara, não é lucrar, ok? Mas é deixar ali livros que nós já lemos para você poder ler e ir aprendendo a se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Nós temos também a nossa rádio online, tá? Tem adoração ali, louvor, 24 horas, você pode estar acessando, baixando o nosso app. Nós temos também, estamos em todas as redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no TikTok. Você também pode estar logo, aliás, né? Mas acho que uns um mês, 2 meses, nós vamos estar abrindo ali para você poder estar acessando a nossa plataforma de cursos, né? Por enquanto você acessa o site, mas não tem como estar ali entrando na plataforma. Mas mais 2 meses nós vamos abrir ali já estamos gravando os cursos, né? E logo você também vai ter muitos cursos bacanas, bons para te ajudar, né? A você se tornar cada vez mais semelhante em um verdadeiro discípulo de Jesus, ok? Então eu quero fazer uma oração encerrando com você, que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqui, Senhor, cada filho teu que está atrás dessa tela. Pai, que o coração dele seja alcançado, a mente, que ele se torne, Senhor, um praticante da sua palavra, que ele externe Cristo sobre as ações dele, sobre cada movimento que ele der, cada palavra, cada gesto, seja no trabalho, seja na sua casa, não importa o ambiente que ele esteja, que Cristo seja manifesto através da vida dele, Senhor, para que o mundo creia que tu enviaste o teu Filho amado. Senhor, que haja união, unidade, que haja, Senhor, o amor, que resplandeça o amor sobre cada filho teu, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam crescer cada vez mais semelhantes a ti, Jesus, e externar cada vez mais o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus, eu te amo em Cristo Jesus. Até mais, até o próximo. Tchau, tchau.